Bom, que é o trabalho de touro, então, né? O mito Hércules tem que conduzir o touro ao lugar sagrado onde habitavam os homens de um olho só, que são os ciclopes, né? Então ele tinha que atravessar o labirinto de Minos, que é o rei de Creta, e é o guardião de touros. Esse conduzir o touro, para conduzir o touro, ele teria que montar o touro, né? E o touro tinha uma estrela cintilante na testa, esse é um detalhe importante. Acho que tem alguém com o microfone aberto, viu? Vocês dão uma olhada aí para mim. E aí, é interessante porque fala que é uma estrela cintilante na testa, uma lâmpada viva em um lugar escuro. Então, o touro ele tem uma dualidade, né? Que ele vai representar a matéria, mas por ele ter uma estrela cintilante, ele é uma luz na treva. E isso é interessante porque isso já vai dando sinais do desfecho final do trabalho. Bom, sozinho ele fez o trabalho. Durante o trajeto até Creta, até a terra do Ciclope, de Creta até a terra dos Ciclopes, 7 irmãs o acompanharam, e os 3 Ciclopes, um falou ele vem com fortaleza, ele cavalga na luz, sua luz interior mais brilhante será, e do meu íntimo, e ele vem com velocidade, ele está atravessando as ondas. É, parecem falas insignificantes, mas elas são falas muito importantes, porque o trabalho de touro, ele vai falar da questão do desejo, né? É, um, é, é como se viesse trazer para nós os impactos que o desejo tem sobre a nossa matéria e o que o desejo faz com a gente, em termos de condução da nossa vida quando a gente está entregue ao desejo. E aí, quando a gente está simplesmente entregue ao desejo, o desejo ele impede a glorificação da matéria. O que é essa glorificação da matéria? É quando a gente consegue reger a nossa vida através da alma. Lá no final do trabalho de Gêmeos, o trabalho de Gêmeos vai falar que em consciência vigil, entendeu o funcionamento da matéria através da regência da alma e do espírito. Então, esse é um dos grandes focos da pessoa que quer se espiritualizar. Em plena consciência, mas não só na consciência, né, no caso de touro, as emoções também, entender o funcionamento da matéria através da regência da alma. Então, é poder não atrapalhar, vamos colocar assim, não deixar o desejo atrapalhar o funcionamento da alma, ou a nossa entrega à alma. E aí, uma coisa que é interessante é que o signo de touro ele vai ser regido por Vênus. Então, a maneira que se tem de glorificar a matéria em termos do desejo é através do amor. Isso vai se repetir também no trabalho de Gêmeos. Ao mesmo tempo que o desejo ele impede a glorificação da matéria, ele tem a dualidade, ele tem a outra polaridade dele. Se de um lado ele impede, do outro lado ele é a força necessária capaz de levar a alma à glorificação. Então ele tem essas duas polaridades. Que se eu não tenho consciência e eu estou entregue a eu estou entregue aos desejos, aí eu não consigo glorificar a matéria, eu não consigo essa regência pela alma. Agora, se eu encontro Vênus, entro nessa questão do amor, eu consigo transformar o desejo em uma força capaz de levar a alma à glorificação. Tá? Então, quando fala ele vem com fortaleza, que é o primeiro ciclope, o Brontes,
Isso significa que o trabalho do desejo, a conter o desejo ou canalizar o desejo para o lugar certo, é um dos trabalhos mais difíceis que tem para quem quer se iniciar, né? Porque o desejo ele vem muito como um impulso, é como se uma força, um ímpeto tomasse conta de nós, que viesse de dentro assim. E quando a gente assusta, a gente já fez. Isso quando percebe que fez alguma coisa. Então, há esse ímpeto. Mas ao longo do livro, a gente vai ver eles falando que a condição humana hoje ela é regida pelo desejo, pelo impulso, pela emoção. E eu achava até que era pela razão. Mas faz mais sentido para mim mesmo que seja regida por essa questão do desejo, porque a gente vê muito ímpeto, né? As pessoas são muito impetuosas, é muito o que se quer e o que se acha que tem necessidade tem que ser cumprido e foda-se o outro, foda-se o social, é o eu, é esse ímpeto do eu, e não consegue pensar no que deve ser, em como deve ser, e sai agindo por esse ímpeto mesmo. Então, a gente tem uma sociedade do desejo. Vocês podem ver que a maior parte da nossa sociedade também não conseguiu atravessar o trabalho de touro, nem o de Ares, né, que a gente viu. E quando o Brontes fala ele vem com fortaleza, como o desejo é um ímpeto, como se fosse uma força muito grande que vem dentro de nós, e a gente vai. Isso vai entrar na força, na energia sexual, tem que ter muita fortaleza, tem que ter muita força para poder conseguir conter esse ímpeto. Então, por isso que é importante essa descrição de que ele vem com fortaleza. Porque o resultado final desse trabalho com o desejo é essa fortaleza. Ele cavalga na luz interior, sua luz interior mais brilhante será. Ele cavalga na luz, né, que o touro tem a estrela cintilante na testa, então, e é uma luz que transita no escuro, o Hércules acha o touro por causa disso. Então, a partir depois que se monta no touro, e aí é interessante, né, que se monta no desejo, no sentido de domar o desejo, e aí não é mais você não está mais à mercê de um animal bravo que sai fazendo o que quer. Ele está domado agora e ele segue as suas rédeas. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue conduzir a luz e estar na luz por onde quer que a gente vá. E sua luz interior mais brilhante será? Tem uma frasezinha que é interessante, deixa eu ver se eu me lembro dela. Ah, fugiu. Fugiu. Depois eu falo. E ele vem com velocidade, ele está atravessando as ondas. Essa velocidade, ela já é um resultado final do desejo, né? E quando a gente está movido pelo desejo, a gente tem uma necessidade muito que as coisas sejam para ontem, que as coisas sejam muito rápidas, que tem que ser tudo atendido intempestivamente, né? O que eu desejo é esse impulso, a ansiedade que temos é essa ansiedade da satisfação do desejo. Então, as coisas têm que ser tudo muito rápido, tem que ser tudo para ontem. Só que quando a gente consegue canalizar o desejo, domar o desejo, aí a gente consegue utilizar a força que tem nele, a velocidade que tem nele, a luz que tem nele para poder alcançar essa espécie de transcendência. Para entender o trabalho de touro, eu vou puxar agora as três constelações. A primeira delas, que está falando no livro, é Órion, que é chamado os Três Reis. E aí é muito interessante, porque Órion significa o explodir da luz, que é a estrela cintilante, e o espírito. Né? Esse explodir da luz é o espírito. Então, o que é esse indicativo que está falando para nós? Que quando a gente consegue domar o touro, quando a gente consegue domar os desejos, há um explodir do espírito. A gente
alcança, chega mais perto do espírito. E esses três reis, eles são a vontade, o amor e a inteligência. Esses três elementos vão estar dentro do trabalho de Gêmeos também, que Gêmeos tem uma parte que é uma parte da razão, uma parte da emoção. E vai ter essas três características também no trabalho de Gêmeos. A vontade, ela, dentro da Gestalt que a gente estuda, a gente pode entender como sendo um instinto. O amor como sendo a emoção e a inteligência como sendo a razão. Então, de novo, há essa recorrência aos três centros. Eu falei no trabalho de Ares que está sempre passando pela base trina e está sempre fazendo recorrência aos três centros do ser humano. Então, de novo, a gente tem a constelação de Órion arremetendo aos três centros do ser humano. Só que como está falando que aos três reis, eu estou falando de uma vontade superior, de um amor superior, de uma inteligência superior. Que essa inteligência depois vai se traduzir, esse conjunto desses três elementos na instância superior vai ser traduzido como sabedoria. A segunda constelação de Touro é o Erídano, que é o rio do juiz, é o rio da vida, que leva as almas à encarnação, a apropriação da forma. Bom, o que significa esse rio do juiz que leva as almas à encarnação? O touro vai representar a matéria, né? E a matéria, ela só existe enquanto matéria porque existe as emoções, existe o desejo. Depois eles vão até aprofundar um pouco na questão e falar que é o desejo sexual em si. Eu vou explicar isso, por quê. Mas, então, o que acontece? Leva as almas à encarnação. Então, está falando que o trabalho de Touro é um trabalho muito específico da matéria, da carne, da apropriação da forma. E assim que está na forma, assim que está na carne, tem o desejo. Porque o desejo, e principalmente a energia sexual, a gente confunde muito a energia sexual com o desejo sexual, mas a energia sexual, que é a Kundalini no Tantra, ela e isso me veio durante a leitura desses livros, ela é o que faz o espírito, ou a alma, o fragmento do espírito, ficar grudado, colado no corpo. Então, a energia, depois vai falar que o touro é um signo de atração, porque é a atração da alma e da carne, de gêmeos, na verdade, né? E essa atração, o que deixa o que não permite que a alma vá embora e abandone a matéria, porque, né, principalmente para quem é um set social, doido para ir embora e largar esse trem aqui, né? Mas não tem jeito. E o que faz não ter jeito é a energia sexual. A energia sexual, então, é a força que faz a alma ficar impregnada no corpo. Se não fosse energia sexual, a alma ia embora, se dispersar e abandonar a matéria. Por isso, então, essa constelação e no trabalho de Touro, que leva as almas à encarnação. Então, a alma, para poder encarnar, para poder ficar tendo a experiência da carne, ela precisa do desejo. Sem o desejo, não tem jeito. E isso eu acho muito interessante, essa questão das constelações, como que as constelações trazem informações importantes para entender o trabalho, né? E a Áuriga, que é a condutora da carruagem que conduz a novas terras. O que são essas novas terras? São tem a nova terra no sentido de a matéria, a encarnação, e, ao mesmo tempo, a nova terra é uma terra, depois que a gente resolve a questão dos desejos, é como se a gente adentrasse numa nova terra. Bom, aí, outra coisa que é muito importante é que eles trazem 4 palavras simbólicas. E interessante que todas elas são com 3 letras. De novo, a trindade reverberando na língua inglesa, né?
Então, tem a primeira, God, que é Deus, sex, que é sexo, law, que é a lei, e sin, que é o pecado. Isso tem uma representação muito importante, porque God significa o todo, né? É a totalidade de todas as formas, a soma de todos os estados de consciência. É a energia da existência de tudo. Não sei se vocês já ouviram falar em Brahma, que é um deus indiano. O conceito de Brahma é que Brahma é o somatório de todos os estados de consciência do, do ser humano na Terra. Então significa que o que acontece no planeta só acontece porque representa, é a manifestação, é a execução da vontade do todo do planeta. Então, está acontecendo uma pandemia agora porque o planeta, de um modo geral, está pedindo uma mudança, está pedindo uma transformação. Pelo conceito do Brahma, é isso. Então, a gente só está vivendo essa era que a gente está vivendo, que a gente pode colocar assim como sendo uma era de ferro e fogo, né? Porque o ferro domina tudo, a gente tem relações de poder e é o ferro, né, a arma de fogo com o ferro que vai determinar as coisas que estão acontecendo. E o fogo tem sido também um instrumento muito grande de obtenção das coisas, inclusive do processo produtivo, né? Então, nossa indústria toda é baseada a ferro e fogo. E só acontece dessa maneira porque é um desejo coletivo. Então, a definição de Brahma é que os deuses, eles manifestam, eles colocam em prática o desejo do todo do planeta. Porque os deuses é como se eles dessem a. É como se eles permitissem que o ser humano viva aquilo que deseja, como processo de aprendizado para entender, para ter a experiência do desejo, para então entender o que é o espírito, a transcendência, para poder evoluir. Então aqui a gente está falando sempre de um processo como que faz para evoluir, né? Como que se faz para espiritualizar. Então, esse God, esse Deus, ele compreende a necessidade a necessidade geral, né, a necessidade una manifesta pelo desejo e nos permite vivenciar essa necessidade e esse desejo. E essa experiência é que nos permite ir experimentando os desejos, vivenciando os desejos, é que nos permite compreender e evoluir. Então, isso se aplica para a vida de todo mundo, né? A gente, de vez em quando, tem uns desejos malucos aí, vai lá, cumpre, toma uns ferros danados, e depois aprende que não podia ter feito. Aí depois, quando tem o desejo de novo, já lembra, quando lembra, porque não é sempre que lembra, mas já lembra do acontecido e fala assim, opa, peraí, o processo, o caminho não é esse não, o caminho é outro, e eu preciso aqui não me entregar ao desejo e agir menos pelo desejo, que é exatamente o trabalho do touro, é domar o touro, é agir menos pelo desejo, é agir mais com um outro ímpeto, com uma outra perspectiva. Que perspectiva é essa? É o law, é a lei, que é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? É a correta manifestação que nos leva à transcendência. Então, é o hábito ideal do todo, é a partir do qual a gente tem uma referência para não sucumbir ao desejo. Então, para poder montar o touro, para poder dominar os desejos, a gente tem que ter uma referência, tem que ter um padrão do que seguir. E isso é a vontade de Deus. No nosso mundo, a gente encontra essas leis de Deus na natureza. Os padrões da natureza contêm os padrões de Deus, as leis de Deus. Então, quem quiser compreender um pouco como que Deus se manifesta, como que ele funciona, é só observar a natureza. E aí, a gente tem, então, a totalidade, o todo, né? A todas as manifestações, o uno, que é Deus, e um pouco separado disso, a vontade de Deus aplicando sobre esse todo. E aí,
vocês podem perceber que a nossa sociedade não obedece à vontade de Deus. A gente nem sequer escuta direito a vontade de Deus. Então é isso que vai chamar de pecado. O que é esse pecado, então? É a sublevação da unidade contra o todo. É a individualidade contra o grupo. É a hora que a individualidade se rebela e se revolta contra o grupo, e ao invés de beneficiar o grupo, ela beneficia a si mesma. E olha que interessante, porque a Bíblia fala, né? A Bíblia, eu acho que a Bíblia também é um mapa, é um caminho, é um guia espiritual, e lá fala da, do amor ao próximo, né? Então, o amor ao próximo é exatamente essa experiência do todo como mais importante do que a experiência individual. Então, aqui está falando das 4 palavras simbólicas, né? Então, está colocando o seguinte: está colocando Deus como o todo, uno, a unicidade. Para que essa unicidade aconteça, essa unicidade ela é a conexão de todas as nossas vidas, né? A vida em operação, o pulso da existência na matéria é o sexo, é a energia sexual, o sexo. E, ao mesmo tempo, é uma lei de atração que une todas essas individualidades, todas essas manifestações de existência da matéria, para formar o uno, o God, o Deus. Então, a força sexual, o sexo é força para a criatividade, que é uma força criativa, é a força que cria, é uma força de atração das almas, né, da alma no corpo e das almas em si, é uma força para fascínio por Deus e uma força para fascínio pelo espírito. Então, aí vocês podem perceber que é coerente com a dualidade do trabalho de touro. Porque a energia sexual, ela, ao mesmo tempo que se a gente se entrega a ela e vai cumprindo os desejos sem a lei, dentro disso que se chama pecado, mas não pecado no sentido que a gente conhece da religião, mas um pecado onde a vontade do eu individual vai contra a vontade do grupo e eu me rebelo contra o grupo, sublevo o grupo ao meu próprio desejo, aí a gente se perde e perde o caminho espiritual, que a gente fica vivendo um mundo inferior. Mas a mesma força sexual que me leva a isso é a força, é a força que me permite ter o fascínio por Deus, que me permite ter o encantamento por Deus, que me permite, então, sair dessa condição de sublevação e, daí, entrar na condição do grupo e colocar o grupo como a prioridade sobre a individualidade. E aí, então, né, quando eu faço esse movimento, que eu uso a força sexual para isso, eu entro na lei. Eu entro na lei e, então, eu começo a viver o que se chama de vontade de Deus, né? Então, essas 4 palavras também são muito importantes para entender o trabalho, porque elas têm toda uma explicação do que é estar na matéria, do que é estar na carne, né? Existe o todo, que é a primeira coisa, a matéria em si, a carne, e o que faz a matéria em si existir é o sexo, né, a força sexual, nesse sentido. E é interessante porque a gente só está aqui na carne para desenvolver o espírito e a alma, né, para desenvolver a alma e então o espírito. Então, a primeira coisa que acontece para isso poder acontecer, para a gente poder estar na matéria, eu preciso, então, da energia sexual para poder fazer a alma ficar grudadinha na matéria e a matéria funcionando. A união de todas as matérias existentes, então, eu tenho a força universal, a unicidade. Essa unicidade, ela tem que seguir uma lei específica, que é a vontade de Deus. Que aí vai entrar o conceito do todo e do amor. E aí, de novo, o touro regido por Vênus, mostrando que o amor, então, é o que contempla e obedece a essa lei de Deus. E quando eu não faço isso, o pecado. Então, vocês podem perceber que isso é a experiência da matéria aqui na Terra purinha. Né? É um resumo do que a gente está fazendo aqui, é isso. Então, a gente está aqui para se espiritualizar, para desenvolver a alma e o espírito, só que
A gente está aqui em grupo, com uma força que nos mantém aqui, e a gente sucumbe esse grupo às nossas próprias vontades. E o trabalho de Touro, então, vai falar que a gente precisa conter esse ímpeto para poder sublevar para o todo, né? Para poder se elevar ao todo, na verdade. Então, o desejo, ele leva à revolta, que é esse lugar do pecado. Só que, ao mesmo tempo, ele é a força da vida. Por isso a Kundalini. Por isso que se fala que a energia da vida é a energia sexual, que é essa energia que mantém a alma presa no corpo. E o interessante é que a regência de Vênus, então, significa que a saída para isso tudo é o amor. Porque no amor é que a gente coloca o todo como prioridade e que a gente consegue ter a conexão, porque o amor é conexão. E para esse todo poder funcionar, é preciso dessa conexão. Por isso o amor, então, que é o amor que vai conectar nós todos para formar uma coisa só, para ser um. Bom, então o trabalho de Touro em si, o que ele vem trazer para a gente? O autor fala que o impulso, pensamento, é seguido pelo desejo, né? Ao estado de consciência mental sucede o estado de sensibilidade, que é o estado das emoções. Por que o trabalho de Touro é o segundo trabalho e não o primeiro? Porque num, tudo acontece no pensamento. Tudo que a gente vê, tudo que a gente entende, tudo que a gente acha que o mundo vem primeiro. Depois que vem a definição do que são as coisas, aí é que vem uma emoção. Então, como que o corpo funciona? A gente tem os 5 sentidos. Os 5 sentidos, eles fazem um mapeamento do que está acontecendo no ambiente, e esse mapeamento é como se enviasse um código binário para o cérebro decodificasse, tipo no supermercado, quando a gente passa aquele laserzinho que já sai a informação do que é. O cérebro, então, ele decodifica o que é, aí vai no trilhamento de memória, vai nas lembranças e vê qual é a reação que tem que ser dada para aquela definição que aconteceu. Depois que o cérebro vê a reação, ele dá a reação para o corpo através das emoções. Então, o cérebro vai disparando uma série de explosões químicas para o corpo afora, e essas explosões químicas vai dando a sensação das emoções, dos sentimentos. Então, a primeira coisa que acontece é a compreensão, é a definição. Só depois que a gente define o que está acontecendo é que vem a emoção. Por isso o trabalho de Ares é primeiro. Porque o desejo é o que liga a alma na carne, não deixa a alma embora, faz esse trabalho. Só que, quando está nesse trabalho, para eu começar a existir enquanto sujeito, eu preciso começar a entender o que está acontecendo. Então, tudo bem. Primeiro vem o trabalho de fixar, de costurar e prender, amarrar a alma no corpo. Mas para o mundo começar a existir de fato, só existe no pensamento. Então, primeiro existe no pensamento. Por isso que o trabalho de Ares vem primeiro. Então, o trabalho de Hércules em Touro é um trabalho sobre o mundo do desejo e da potência do desejo, e a iluminação pela glorificação da matéria. Né? Essa glorificação da matéria é a regência que eu falei da alma. É um trabalho que vai falar muito da lei da atração, que a atração é uma força magnética e princípio de coesão que constrói as formas através das quais Deus e a forma se manifestam. E a lei da atração produz a estabilidade da forma.
que é a persistência de ser manifesta pela matéria. Então, essa lei da atração, ela vai colocar uma inter-relação. Ela é o que constrói a forma e o que a forma é ao mesmo tempo. O que é esse o que a forma é? A gente vai tendo os desejos, e aí a gente vai experienciando esses desejos. E vocês conseguem entender que somos aquilo que fazemos? Somos aquilo que praticamos? Então, a nossa forma de ser, ela é o resultado, o conjunto das nossas práticas. E o que motiva o conjunto dessas práticas, né, o que constrói a forma, é o desejo. Então, a gente tem, de um lado, a forma em si, como sendo o resultado final dos desejos, e os desejos como, à medida que a maneira como a gente vai vivenciando os desejos, vai definindo o que é a nossa forma. E aí tem uma coisa interessante em Touros, porque é um trabalho que está sob influência das Pleiades, né? E aí tem uma coisa legal, que as Pleiades, elas são 7, só que apenas 6 são visíveis. Então, essa que está escondida, ela simboliza o obscurecimento do espírito. E é esse obscurecimento do espírito que traduz a ideia do eu e do não eu. Esse não eu é essa manifestação do espírito que está fora da matéria, enquanto o eu é essa forma final de experimentar as emoções e os desejos. Então, como só são vistos 6 Pleiades, tem aí também uma simbolização da ilusão e da miragem. Só que nesse caso aqui, é a ilusão e a miragem provocada pelo desejo, pelas emoções. A gente viu em Áries a ilusão do pensamento. Então aqui o trabalho de Touro vem falar com a gente essa Pleiade que está desaparecida, que não é vista, é a cegueira em relação ao espírito. Então, o trabalho de Touro vem mostrar para a gente que, se não for feito uma doma mesmo em relação aos desejos, se os desejos não forem entendidos dentro de um outro plano superior, a gente cai numa ilusão e numa miragem em relação aos desejos. E o que é interessante sobre a cegueira do espírito, que essa Pleiade escondida mostra para nós, é que veio para a matéria, vai necessariamente estar à mercê do desejo. E como eu fico vendo o Uri, por exemplo, ele é desejo e necessidade pura. Então, toda hora ele quer alguma coisa que tem que ser atendido. Então, eu vejo que, num primeiro momento, para a alma não sair correndo e ficar naquele corpinho, é preciso de uma força muito grande em termos de energia para costurar a alma no corpo. Isso significa, então, que encarnou necessariamente está suscetível aos desejos. E aí, como existe uma cegueira em relação ao espírito, a gente já encarna no desejo inferior, no emocional inferior. Então a gente fica um tempo agindo pelo emocional inferior, cego em relação ao espírito. E aí a gente tem que ir acabando com essa cegueira. E o que é acabar com essa cegueira? Porque olha a luz, a estrela cintilante na testa do touro, que clareia na treva. Isso significa, então, que a gente está na cegueira, e aí o caminho espiritual é a gente começar a enxergar a luz. Essa estrela cintilante da testa do touro representa essa luz que a gente precisa começar a enxergar. E aí, à medida que a gente vai saindo da cegueira e enxergando
a gente vai percebendo, então, essa lei, essa vontade de Deus, e a gente tem que começar, então, a domar o touro no sentido de submeter os nossos desejos e as nossas emoções, falando especificamente do trabalho de touro, a essa ordem superior, a essa ordem da natureza, a essa ordem de Deus. Que é assim que a gente vai sair da condição de sublevação da unidade contra o todo. Bom, então o touro em si, ele é o poder de fazer. Por que o touro é o poder de fazer? Porque é essa satisfação do desejo, é a força que a gente tem de sair satisfazendo aos impulsos. Por isso que o signo de touro, ele representa a força do fazer, a força da atração. E ele traz uma lição da proporção. Força para executar a tarefa árdua, disposição para executar a tarefa que não está além dos seus poderes. Eu mandei para vocês a foto do Rama, que é o mago. Só um minutinho. Eu mandei para vocês a foto do Rama, que é o mago, e uma das conversas que eu tive com ele foi sobre energia sexual, para entender um pouco mais essa energia sexual. E ele virou para mim e falou assim: cuidado com a maneira que você dispersa a energia sexual. E lá na formação que eu fiz no Tantra, eles também falavam isso, da força que a energia sexual tem. E o Rama falou comigo assim: porque nos trabalhos que você vai ter que fazer, você vai precisar de uma força muito grande para poder executar o trabalho. E você vai tirar essa força da energia sexual. E lá no Tantra também, que eles ensinam a gente a trabalhar com a Kundalini, também é usado isso. Então, por que o signo de touro representa o poder do fazer, a capacidade de execução? Porque está falando da utilização da energia sexual para colocar as coisas em movimento, para colocar as coisas para poder funcionar. Esse é um ensinamento muito, muito bonito do Tantra, porque existem vários trabalhos de corpo e várias meditações que vai induzindo a produção, e quando a produção está com muita energia produzida, aí eles ensinam para a gente a canalizar a energia para fins específicos. E aí isso puxa uma força muito grande. Então, no processo terapêutico, por exemplo, às vezes um paciente está com uma dificuldade de enxergar alguma coisa ou uma dificuldade de ir para algum lugar, de fazer alguma coisa. Então, a gente pode usar uma meditação, por exemplo, para poder estimular essa energia, para pegar essa energia e canalizar na resolução e na prática do que precisa ser feito. Bom, então o trabalho de touro fala que é a cruz fixa nos céus, o templo. Touro representa terra, o corpo. O que isso quer dizer? Né? Primeiro, a Kundalini é o que movimenta o corpo, é o que traz a força para o corpo. E aí, a gente está falando que o trabalho de touro, ele traz a inter-relação, né, que constrói a forma e o que a forma é. Então, o que é isso? O que a forma é? São as nossas práticas. São as práticas do nosso corpo. E somos aquilo que fazemos. Eu sempre falo, você quer saber, eu uso muito isso nos meus atendimentos, porque o discurso é fácil de manipular. A pessoa mente. Eu não estou falando que ela mente deliberadamente, conscientemente, não. Ela mente para ela mesma, se enganando através das palavras. Só que a prática, ela não tem como mentir. Então a gente aprendeu isso na Gestalt, a olhar menos o que é dito e mais o corpo. Porque aí as práticas, o corpo está manifestando o que está lá dentro do pensamento escondido e do desejo. É exatamente nesse sentido, que o desejo vai ser manifestado
ele produz um ímpeto que vai ser colocado em prática. Então, o touro representar a terra, o corpo, significa, então, essa que representa as nossas práticas, é esse fazer, lembrando, então, touro é a força do fazer, e, ao mesmo tempo, por ser uma força do fazer, representa a motivação do fazer. E o que é uma das grandes motivações que o ser humano tem e que precisa ser domada? Os desejos, as emoções, os sentimentos. Desejo, emoção e sentimento, elas estão bem interconectadas umas com as outras, né? O olho do touro representa a iluminação, e aí tem uma coisa interessante que na constelação de touro tem uma estrela que chama Aldebaran, que ela é chamada, conhecida como estrela guia do céu, então a estrela da iluminação, e vai representar o Cristo como luz do mundo, a carne iluminada. Né? O verbo se fez carne. Touro é regido pela lua, e a lua ela é o aspecto construtor da forma, é o símbolo da matéria, a lua simboliza a matéria, e regido por Vênus, que eu já falei, que é o símbolo do amor. Então, o touro vem falar da ilusão provocada pelos desejos. Ok? Como que está até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Entendido?